Nesta aula, estudaremos o momento de uma força. O momento de uma força é uma medida da capacidade de uma força produzir giro ou rotação em torno de um ponto. A figura mostra o uso de uma chave inglesa para girar um tubo. Ao aplicar uma força no cabo dessa chave, a força tende a fazer com que o tubo gire. O momento de uma força é uma grandeza vetorial e, portanto, tem tanto valor ou tamanho quanto direção. Para calcular o momento de uma força, usaremos a abordagem escalar. A figura mostra uma força de magnitude F que produz um vetor momento de magnitude MO sobre o ponto O. Para calcular o momento MO, utilizaremos a equação 1, que diz que MO é igual a força vezes a distância. Essa distância é a distância perpendicular do ponto O em relação à linha de ação de F, chamada também de braço de alavanca. Voltando à figura do slide 2, e sabendo que o momento é igual à força vezes a distância, conclui-se que para criar uma maior tendência a girar do tubo, poderíamos aplicar uma força maior na chave ou usar uma chave com um cabo mais longo, aumentando assim a distância com relação ao ponto O. O teorema de Varignon diz que o momento gerado por um sistema de forças concorrentes, ou seja, forças aplicadas no mesmo ponto, pode ser calculado somando-se os momentos de cada força. Ao iniciar uma análise, você deve definir qual vai ser o sentido positivo do seu momento, se é o sentido horário ou o sentido anti-horário. Tanto faz qual você vai escolher. O importante é que você não mude o sentido do momento no meio dessa análise. Você deve escolher um sentido e manter até o final. Exemplos. Exemplo 1. Uma força vertical de 450 newtons é aplicada na extremidade de uma alavanca que está ligada a um eixo em O. Determine a. O momento da força de 450 newtons em relação ao ponto O. B. A força horizontal aplicada em A, que gera o mesmo momento em relação ao ponto O. C. A força mínima aplicada em A, que gera o mesmo momento em relação ao ponto O. E D. A que distância do eixo deve atuar uma força vertical de 1080 newtons para gerar o mesmo momento em relação ao ponto O. Vamos iniciar o exemplo pela letra A. A letra A pede o momento da força de 450 newtons em relação ao ponto O. A primeira coisa que a gente deve fazer é identificar quais são os dados do problema. Então, eu tenho uma alavanca. Essa alavanca tem uma força de 450 newtons vertical aplicada no ponto A. Ela tem um comprimento de 60 centímetros, que é igual a 0,6 metros, e faz um ângulo de 60 graus com o eixo X. A gente sabe que o momento é igual a força vezes a distância. A força já foi dada, né, de 450 newtons. A distância a ser usada aqui vai ser a distância entre a linha de ação da força de 450 newtons e o ponto O, né? Então, vai ser essa distância perpendicular entre a linha de ação e o ponto O, que eu vou chamar de D. Esse valor eu não tenho, mas por trigonometria eu consigo identificar. Então, eu vou fazer aqui meu triângulo. Eu tenho que aqui igual a 0,6 metros. E eu quero saber o valor de D, e tem um ângulo de 60 graus. Qual vai ser o valor de D? Utilizando senos e cossenos, a gente consegue descobrir que esse valor aqui seria o cateto adjacente, né, do triângulo. Então, cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? 0,6 metros. Cosseno de θ. Qual que é a θ? É o ângulo de 60 graus. Então, isso aqui vai ser igual ao cateto adjacente, que é o meu D. Então, o momento vai ser igual a 450 vezes 0,6 cosseno
de 60 graus. Meu momento em O, né, vai ser igual a 135 Newton metro. Resolvendo agora a letra B, ele pede a força horizontal aplicada em A, que gera o mesmo momento em relação ao ponto O. Então, o momento na letra B, ele novamente vai ser igual a 135 Nm. Ele quer saber qual a força que vai gerar este momento. E ele fala qual que é a força horizontal. Então, agora na minha alavanca, em vez de ter uma força vertical aqui no ponto A, eu tenho uma força horizontal de valor desconhecido. A minha alavanca continua tendo 0,6 metros de comprimento e fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo X. Então, de novo, momento é igual a força vezes a distância. A força eu quero saber, a distância eu posso obter a partir de trigonometria. Agora, a linha de ação de F é essa linha aqui. A distância entre o ponto O e o F, e a linha de ação de F, vai ser igual ao D, que, com relação ao meu triângulo anterior, que eu já tinha desenhado, nesse caso não vai ser mais o cateto adjacente, vai ser o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. A hipotenusa continua sendo 0,6 metros. Então, agora eu vou utilizar o seno. Então, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o meu D, sobre a hipotenusa, que é igual a 0,6. Ou seja, D vai ser igual a 0,6 seno de 60 graus. A força que eu quero saber vai ser igual ao momento de 135 sobre a distância de 0,6 seno de 60 graus. F é igual a 259,6 newtons. Então, a força de 259,6 newtons aplicada na horizontal gera um momento de 135 Nm, da mesma forma que uma força de 450 newtons geraria quando aplicada na vertical. A letra C pede a força mínima aplicada em A, que gera o mesmo momento em relação ao ponto O. Então, eu tenho a minha alavanca, tem uma força aplicada em A. Aqui eu tenho o ponto O. Essa alavanca faz um ângulo de 60 graus com eixo X e tem comprimento de 0,6 metros. Então, o momento é igual a força vezes a distância. Força é igual a momento sobre distância. Para que eu tenha a força mínima, a minha distância tem que ser máxima. Quando que a distância vai ser máxima? Quando a distância percorrida for igual ao tamanho da alavanca. Para isso, a minha força tem que estar perpendicular à alavanca. Assim, a distância entre a linha de ação, né, e o ponto O seria a máxima, ou seja, 0,6 metros. Então, nesse caso, a força mínima vai ser igual ao momento de 135 sobre a distância máxima de 0,6. Assim, eu tenho que o F mínimo é igual a 225 newtons. Para finalizar o exercício, o exemplo, a letra D pergunta a que distância do eixo deve atuar uma força vertical de 1080 newtons para gerar o mesmo momento em relação ao ponto O. Então, desenha novamente a alavanca.
Aqui eu tenho o ponto O, né? Ela faz um ângulo de 60 graus com eixo X, possui um comprimento de 0,6 metros. Aqui eu tenho o ponto A. Então, aqui eu quero saber a que ponto, a que distância, a distância, eu vou chamar aqui de B, vai ser a distância OB, tá? Se eu colocar uma força, eu aplicar uma força de 1080 newtons, essa força vai gerar um momento de 135 Nm. Então, 135 é igual a força de 1080 vezes a distância. D, neste caso, vai ser igual a 0,125 metros. Só que esse D aqui que foi me dado é a distância o quê? A distância entre a linha de ação e o ponto O. É essa distância daqui. A distância que eu quero é a distância OB. Para definir ela, basta fazer por trigonometria, né? Então, eu tenho aqui que OB, que eu quero saber, que é a minha hipotenusa. O D aqui de baixo vai ser 0,125 e o ângulo vai ser de 60 graus. Então, OB é igual à hipotenusa, 0,125 é igual ao cateto adjacente em relação ao ângulo de 60 graus, e θ é igual a 60 graus. Dessa forma, o quê? Cosseno de 60 vai ser igual a 0,125 sobre OB OB é igual a 0,125 sobre cosseno de 60 graus. OB igual a 0,25 metros. Então, para gerar um momento de 135 Nm, com uma força vertical de 1080 newtons, eu devo aplicar essa força a uma distância de 0,25 metros do ponto O. Exemplo 2. A alça de uma máquina é conectada a um eixo em B. Determine o momento produzido pela força de 15 N sobre o ponto B. Para resolver este exemplo, devemos primeiro decompor a força de 15 N em suas componentes x e y. O exemplo não nos fornece o ângulo entre a força e os eixos x ou y, mas fornece os lados de um triângulo proporcional ao triângulo formado pela força e suas componentes. Desta forma, podemos calcular o ângulo ou utilizar a semelhança de triângulos para determinar as componentes x e y da força. É válido lembrar que a hipotenusa do triângulo menor pode ser calculada utilizando o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa é igual à raiz da soma dos quadrados dos catetos. Utilizando então a semelhança de triângulos, método já explicado nas aulas anteriores, temos que fx está para 4, assim como 15 está para 5, e fy está para 3, assim como 15 está para 5. Portanto, fx é igual a 12 N e fy igual a 9 N. O segundo passo será aplicar o teorema de Varignon para somar os momentos produzidos por cada uma dessas componentes. Desta forma, eu tenho que o momento em B será igual a componente fx vezes a distância perpendicular entre a linha de ação da componente fx e o ponto B, mais a componente fy vezes a distância perpendicular entre a linha de ação da componente fy e o ponto B. Antes de efetuar os cálculos, deve-se determinar qual o sentido do momento será considerado positivo. Tanto faz que seja o sentido horário ou o anti-horário, desde que seja mantido até o final. Neste caso, foi escolhido o sentido anti-horário como positivo. Deve-se então determinar o sentido do momento gerado pelas forças Fx e Fy.
Iniciando por Fx. Fx, se eu pegar aqui a pontinha do Fx, que é igual a 12 newtons, e levar até o ponto B, ele vai gerar um momento horário. Caso eu pegue a pontinha do Fy e leve também ao ponto B, o momento gerado vai ser no sentido anti-horário. Então, o sentido gerado por Fx, ele vai ser negativo, e o sentido gerado por Fy será positivo. Assim, eu tenho que o momento em B é igual a menos 12 newtons, né, da força em x, vezes a distância perpendicular entre a linha de ação da força de 12 newtons e o ponto B, que seria igual a 0,35 metros, mais a componente da força em y, que é igual a 9 newtons, vezes a distância perpendicular entre a força de 9 newtons e o ponto B, que é igual a 0,2 metros. Eu tenho então que o momento em B é igual a menos 2,4 Nm. Esse sinal negativo significa que o sentido adotado anteriormente não é o sentido do momento gerado pela força de 15 newtons no ponto B. Então, o momento gerado em B foi um momento de 2,4 Nm no sentido horário. Exemplo 3. Parte de uma estrutura sofre a ação das forças de 45 e 90 newtons mostradas na figura. Determine o momento resultante dessas forças sob o ponto A. Neste exemplo, temos duas forças atuando no ponto B, uma força vertical de 90 newtons e uma força horizontal de 45 newtons. Eu quero saber qual é o momento gerado por essas duas forças no ponto A. Então, adotando que o momento positivo está no sentido horário, temos que o momento em A será igual à força 1 vezes D1 mais a força 2 vezes D2. Vou chamar essa de força 1 e essa aqui é a força de 45 newtons, será a força 2. Então, a força 1 é igual a 90 newtons. A distância entre a linha de ação da força 1 e o ponto A é igual a 0,25 metros. Esse momento vai ser positivo ou negativo? De novo, eu pego a pontinha do momento da força, e levo até o ponto A. Ele está no sentido horário, então será positivo. Vamos analisar a força B. Então, eu tenho uma força aqui de 45 newtons, né? A distância perpendicular entre a linha de ação dessa força e o ponto A é igual a 0,125 metros. E este momento gerado, ele vai ser no sentido anti-horário. Eu peguei, né, a pontinha da força em B, de 45 newtons, e levei até o ponto A. Então, o momento, a rotação gerada é uma rotação no sentido anti-horário. Então, eu vou utilizar o sinal negativo ali, já que eu adotei o sentido horário como positivo. Fazendo MA igual a 90 newtons vezes 0,25 metros menos 45 newtons vezes 0,125 metros, eu tenho que MA é igual a 16,875 newton-metros. Deu positivo. Se deu positivo, quer dizer que o sentido adotado anteriormente é o sentido do momento gerado por essas duas forças no ponto A. Encontra-se disponível na plataforma AVA sugestões de vídeos do YouTube. A partir de agora, vocês estão aptos a resolver as questões 1, 2 e 3 da lista de exercícios 3. Deixem suas dúvidas no fórum da plataforma AVA ou enviem um e-mail para barbara.dumont@ubm.br. Até mais!